São 7 temas que nós vamos daqui a pouquinho projetar aqui. Cada um deles vai expor durante 7 minutos, enfim, sua experiência ministerial como igreja, enfim, seus desafios, mobilização da igreja, coisas muito práticas que cada um tem experimentado, milagres, respostas, dificuldades, desafios, e cada um terá exatamente 7 minutos. Então é um painel 7 por 7. Então nós vamos ter aqui um contador. Quando der 7 minutos, vocês vão começar a gritar: eu te amo, tá bom? Eu amo você, tá bom? Porque, oi? Não tem nenhuma campainha aqui, né? Mas a gente tem aí uma campainha? Uma sirene? Então vão ser exatamente 7 minutos, cada um vai expor, e depois de cada um ter exposto, nós vamos abrir para perguntas direcionadas para cada um deles. Então, por exemplo, o primeiro que vai responder as perguntas, ou uma pergunta, pelo menos, porque 7 perguntas, vamos ter que ter mais um tempo, não é? São, cada um falando 7 minutos, são 50 minutos de exposição, praticamente, e depois um tempo para perguntas, vai mais talvez uma meia hora. Então, a gente vai selecionar uma pergunta para cada um deles, começando com o pastor Eliaete até o pastor Marcos, tá bom? Então, nós vamos começar aqui com o pastor Eliaete. Tem aí a projeção, por favor. Ele vai... Só um pouquinho, projeta o nome dele primeiro, para a gente projetar o tema, né? Ele vai falar sobre missões regionais. O contador já está aí? Pronto? Está aqui. Pode soltar então, pastor Eliaete, fique à vontade. Rapaz, queridos, como fui apresentado, sou o pastor Eliaete. Coloca a foto da minha família, eu quero apresentar para vocês. Pode colocar aí, eu estou perdendo meu tempo, hein? Enquanto eles colocam a foto ali, eu sou pastor em Valparaíso, de Goiás, cidade de entorno de Brasília. Aí está a minha família. Escolhi essa foto aí porque foi a foto dos meus 25 anos de casado. Ali do meu lado esquerdo está o Ed Williams, 24 anos. Do outro lado, o Esdras, nossos 2 filhos. Ali está minha amada esposa, a pastora Gorete. Nós somos discípulos do pastor Samuel, pastora Denise, que tem cuidado das nossas vidas com excelência e tem nos desafiado a cumprirmos realmente o propósito do Senhor. Bem, queridos, falar de missão. Sempre ardeu em nosso coração as missões. Recebemos muitas palavras aqui no MFI a respeito de missão e começamos uma missão ali no Nordeste. Sou nordestino, paraibano, e tive o desafio de voltar à minha terra e começar um trabalho. Em 2015, Deus nos desafiou a voltarmos para o Nordeste e ali implantamos uma igreja. E o versículo que Deus colocou em meu coração foi Mateus 25, 34, onde Ele separa as ovelhas dos bodes e diz que aquele que eles não conheciam eram aqueles que não davam de comer, não davam de beber, não vestia, não visitava, não recebia, o forasteiro. Então percebi que isso era algo que a igreja precisava realmente exercer com toda a graça. E aí nós começamos a juntar alimentos e fazer aquele social, mas o principal, o evangelho. E implantamos uma igreja ali na Paraíba, em Souza, e nós implantamos essa igreja em uma semana, enviamos um missionário para lá, chegamos lá, fizemos o evangelismo, implantamos a igreja, e a partir daí Deus começou a desatar algo em nossas vidas. Começaram a vir pastores, começamos a se expandir ali no Nordeste, e aí Deus foi nos dando graça. Cada ano começamos a levar toneladas de alimento para o Nordeste, média de 20 a 30 toneladas por ano, roupas, e nisso, em consequência, fomos implantando igrejas naquele lugar. Hoje já são 19 igrejas no Nordeste, entre Pernambuco, Paraíba, Bahia também, e milhares de pessoas estão sendo salvas naquele lugar. Realmente é pouco tempo para explicar tudo o que Deus tem feito através das nossas vidas, mas nesse último ano em especial houve um desatar muito grande de milagres. Alguns pastores estiveram conosco, e o que Deus está fazendo de novo é que não é uma visão missionária somente para 1 ou 2 pessoas, toda a igreja está envolvida. E muitas igrejas estão se achegando a nós, até da comunhão,
e nessa comunhão, eles também têm enviado pessoas da igreja e algo tem acontecido. Eu separei um vídeo, né, de 3 minutos para vocês perceberem o que está acontecendo. Eu acho que a imagem vai falar melhor do que as minhas palavras, ok? Vamos ver aí. E só andava com uma muleta assim. Sai do meio para ela ir até lá e voltar. E graças a Deus, estou curada de... Feições por mim, não preciso me esconder, oh não preciso mais temer. Olha aí, Jesus de O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo Diferente em mim. quando eu te contemplo, Eu me torno cada vez mais semelhante. Então, queridos, é isso aí, um pouco do nosso trabalho. Quero dizer que é a pura graça do Senhor, né? Ele tem feito tudo isso e eu sei que Ele vai continuar fazendo. Estamos à disposição para poder orientar, ajudar os irmãos no que for necessário e também convidar os irmãos a estarem conosco ali no Nordeste, onde Deus tem feito grandes milagres ali. Vem experimentar um pouco, né? Aqueles irmãos, em 15 segundos eu vou explicar, eles chegavam para mim e falavam assim: pastor, a graça que tem é entrar nas casas e procurar se tem pessoas para serem curadas, né? Porque eles geraram uma fé tão grande, né? E o evangelho é isso, puro e simples, né? Só ir e pregar. Obrigado, Eric. Pode passar o microfone. Bom dia. Sou o pastor Marciano, aqui da comunidade de Alcance, e eu quero já liberar os irmãos do MFI para as piadas, tá? Cadê sua nave? Você veio de verde porque é marciano, né? Normalmente fazem essas piadas. Mas fica tranquilo, eu fui para o encontro, fui curado, está tudo resolvido. Amém, irmãos? E coube o tema aqui para falar com os amados sobre administração e planejamento financeiro de uma igreja local. E esse é um tema muito relevante, importante para nós também. Mas algo que a gente percebe muito hoje, né, conversando com muitos pastores, se alguém chegar na nossa igreja hoje, um casal,
um casal que se diz casado, chega na nossa igreja hoje, aí você conversa com eles, estão morando há 5 anos, há 10 anos juntos, e você perguntar para esse casal, vocês são casados? Eles, sim. Então me dá a tua certidão de casamento. Não, a gente não tem certidão de casamento. Na verdade, eles são o quê? Amaziados. E você sabia que tem pastor que é amaziado com a igreja também? Porque ele não tem papel, não tem documento, não tem uma ata de fundação, não tem um estatuto. E acaba esse pastor, muitas vezes, ele travando aquilo que Deus tem para a vida da igreja dele. Porque às vezes ele começou um trabalho ali pequeno, numa garagem, algo assim, e ele nunca percebeu que ele está vivendo amaziado com a igreja, que ele não tem uma ata, um estatuto. Então, primeira coisa importante, né, se você não tem, precisa urgentemente você procurar um contador, né, fazer um estatuto, né, um regimento interno, precisa ter as atas ali de fundação da sua igreja. Com esse CNPJ, você começa o quê? A administrar as finanças da igreja a partir dali. De que forma? Tendo sempre um controle de entradas e saídas, de tudo que entra, né, de todas as receitas, de todos os dízimos e ofertas, tudo isso na conta da igreja. Por quê? Alguns pastores também não estão nessa fase de viver amaziado. Ele tem um CNPJ da igreja, ele tem uma conta bancária, porém, ele mistura o CPF dele com o CNPJ da igreja. Isso está errado. Isso está errado e isso é crime. E você pode ser preso por isso. Por quê? Porque isso é ilegal. Você não pode fazer dessa forma. Então, há várias leis que elas não são aplicadas ainda hoje na vida das nossas igrejas. Porque senão muitos pastores teriam sérios problemas. Por exemplo, com a Receita Federal, se você começa a movimentar as contas, né, o dízimo entra da igreja, você põe na sua conta e paga as contas ainda que é da igreja, isso é ilegal. Isso pode dar um problema para você com a Receita Federal. Então, primeira coisa, você não pode misturar o CNPJ da igreja com o seu CPF. As contas da igreja são contas da igreja, as suas contas são as suas contas. Precisamos deixar isso sempre muito bem claro e separado. Então, o que acontece? Eu sempre, quando falo sobre finanças, eu costumo dizer que a prosperidade de um homem, ela está ligada à sua integridade. Mas a da igreja também. A prosperidade de uma igreja está ligada à sua integridade. E eu não estou falando de roubo, eu não estou falando de desvio de dinheiro, estou falando de má administração. Porque às vezes eu nunca peguei nada da igreja, pelo contrário, eu até coloco o dinheiro meu na igreja. Ok, coloca da forma correta. Coloca entregando o seu dízimo, entrega fazendo uma oferta, mas na conta da igreja. E não pagando contas apenas da igreja. Porque eu acredito muito nesse fundamento, como igreja, como instituição. Também temos que ter prestação de contas, cobramos do governo, cobramos da sociedade prestação de contas, mas muitas vezes nós, pastores, não fazemos uma prestação de conta para os membros. Mas como eu cobro o governo? Como eu quero cobrar alguém se eu realmente não faço isso? Então, eu acredito que esse é um tema bem relevante, porque nós precisamos estar inteirados com o que está acontecendo. Por isso é importante você ter um contador na sua igreja, conversar. Talvez, e é claro, muitos dos que estão aqui, pastores, você não tem a mínima noção de administração, e você não é obrigado a ter. Mas se você não tem, coloca alguém dentro da sua equipe para fazer isso. Né? Eu sempre falo que o financeiro, né, da igreja, ele é alguém que tem que ter o coração muito alinhado com o pastor também. O financeiro, ele não pode ser dono do dinheiro, ele não é o dono do dinheiro da igreja. Assim como o pastor também não é dono do dinheiro da igreja. Nós vemos tesoureiros que muitas vezes querem mandar nos pastores. Não, você gastou muito com a conta de luz, você gastou muito com o seu celular. Mas também tem pastores que, da mesma forma, não cuidam do dinheiro da igreja, né? Então, é importante você ter pessoas próximas a você, escolher pessoas certas para cuidar dessa área financeira. Durante muitos anos aqui, aí agora eu vou deixar um pouco mais difícil para você. Durante muitos anos, o coração aqui da igreja sempre partiu, eu estou falando da parte administrativa, ok? Sempre partiu pelo financeiro, pelo administrativo. Sempre foi. As pautas saíam pelo administrativo. Nós descobrimos ao longo do tempo
que não deve sair pelo administrativo. Hoje, tudo está saindo pelo jurídico da igreja. Hoje nós temos um departamento jurídico dentro da igreja, onde todas as demandas, antes de ir para a tesouraria, antes de ir para o financeiro, para o administrativo, vai primeiro para o jurídico. Pode ou não pode? É legal ou não é legal? Isso dá trabalho, isso dificulta, isso realmente consome muito tempo de nós, e muitas vezes atrasa até processos, porém, a gente sempre está se resguardando de todas as coisas. Essa obra aqui que nós tivemos, foi uma experiência muito grande para nós, porque todos que entraram trabalhar aqui, todos tinham contratos, todos tinham tudo que você imagina, nós fizemos, tanto na parte legal do trabalho, com relação também à parte de documentos. Então, eu quero deixar isso para vocês, né? Que você, ao sair daqui, você possa, se você não tem, você possa já regularizar essa situação da sua igreja, do seu CNPJ. Se você tenho 20 segundos ainda, é isso? Se você já tem, senta com a sua equipe. Quem é o que você tem ali, a visão administrativa, que você vê a melhor pessoa para aquela área, coloca ele, coloca ela, para fazer controles de entradas, saídas, de gasto e prestar conta. Eu tenho certeza que você vai viver o melhor de Deus para a sua igreja e para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Bom dia. Eu sou a pastora Marinalva, sou da Igreja Nova Aliança de Londrina, dos amados pastores Davi e Mônica. E ontem o pastor Luciano falou sobre gratidão e eu quero agradecer a vida de vocês, né, por todo o investimento de amor, de fé, né, de investir em tempo integral por muitos anos em um casal de pastores em missões urbanas. Né, isso só pode vir do coração de Deus mesmo. E nós, Zenga, que está lá, meu amado, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Amém? E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência como igreja, muito pouquinho, de tudo que Deus tem feito em 21 anos, de missões urbanas. Né? Missões urbanas nada mais é do que uma missão feita na sua cidade, a partir de Jerusalém, como diz Atos 1:8. Você pode dizer para a pessoa que está aí do teu lado? A partir de Jerusalém, a partir da tua cidade. Amém? E nós, recebendo esse chamado de Deus há 21 anos atrás, o presbitério da igreja decidiu procurar a Secretaria de Assistência Social do município de Londrina, da nossa prefeitura, para saber qual era o bairro, região mais carente da nossa cidade. E era o Jardim Franciscato. Então, nós decidimos, o presbitério decidiu iniciar um trabalho ali, e o perfil apresentado pela Secretaria de Assistência Social era de famílias disfuncionais, completamente desestruturadas, vivendo abaixo da linha da pobreza, com alto índice de marginalidade, uso e tráfico de drogas, violência, gravidez na adolescência, índice elevado de analfabetismo, evasão escolar, sérios problemas ambientais. E nós já percebemos, como visão dessa casa, da Igreja Nova Aliança de Londrina, que nós iríamos resistir a uma mentalidade de assistencialismo naquele lugar, a uma mentalidade de pobreza. Nós teríamos que ter ali um trabalho de fé, de perseverança, de repetir muito princípios da palavra de Deus. E Deus nos deu a direção de começar ali a estratégia através de um sopão. E nós começamos a distribuir, vocês estão vendo nos slides aí, nas fotos, um sopão e pão caseiro, uma vez por semana, para 180 famílias, e ali nós começamos a evangelizar com um grupo, a maioria de jovens. Nós fazíamos sopão na igreja do centro e levávamos para lá. E a primeira célula nasceu ali, na fila do sopão. E começou a primeira célula, e foi nesse processo de início da célula que eu e o pastor Zenga, nós éramos líderes de outra região, supervisores da região norte, passamos aí para a região sul, para atender essa célula. E à medida que nós começamos a entrar nas casas, para trabalhar, tanto a casa natural como a casa espiritual, trabalhar princípios, trabalhar o caráter, começaram as manifestações de demônios. Então, você pode procurar o pastor Zenga depois, ele tem histórias maravilhosas de passar uma noite expulsando demônios, passar uma semana, né, pastor Davi? Teve uma situação que o pastor Davi organizou uma carreata para ir até lá,
para expulsar um demônio que se chamava Trevas, estava naquele lugar e era uma potestade sobre aquele lugar, mas Deus deu o versículo para o pastor Davi de Mateus 4,16, o povo que jazia em trevas, viu grande luz. E começou um operar de Deus, e nós começamos os nossos projetos sociais ali. Então, fizemos já vários projetos sociais, cursos profissionalizantes, mas hoje nós temos o projeto de reforço escolar. A pastora Mônica foi algo que Deus colocou no coração dela, e nós estamos com esse projeto já há 9 anos, em parceria com a Secretaria de Educação, em parceria com a nossa escola ali, nossa escola municipal, que atende as crianças do Jardim Franciscato e bairros ali próximos. E depois nós também começamos com o nosso projeto de gestantes, o projeto Pequeninos. Atendemos ali gestantes, na sua maioria, adolescentes, que ficam grávidas de traficantes ali do bairro, e há uma luta muito grande pela vida delas. Depois, nós também outros projetos sociais, o projeto de artesanato, que é um projeto de geração de renda, vocês estão vendo as fotos aí, o projeto DJ, um projeto de apoio a dependentes químicos e a familiares, projeto de reeducação alimentar, tardes solidárias que nós fazemos com os profissionais da igreja, atendendo na área de beleza, em várias áreas, festas para as crianças, levando a salvação a essas crianças, cursos profissionalizantes. Todos esses projetos estão dentro do nosso instituto, o Instituto INA Brasil. O pastor Corsini e a pastora Cidinha são experts nisso, eles podem ajudar vocês. E nós já multiplicamos o projeto de gestantes, projeto Pequeninos, lá para o Santa Fé, o bairro mais carente hoje da cidade. Também há 11 anos, nós inauguramos a nossa creche, Centro de Educação Infantil Pastor Samuel de Souza, que atende, em média, 50 crianças. E há 10 anos, nós inauguramos o Campus Zona Sul, um lugar de muita presença de Deus, um lugar de alegria, um lugar de vida. Nós temos hoje células de crianças, adolescentes, jovens, famílias, são 54 células, em média 350 pessoas hoje participam do Campus Zona Sul. A maioria são líderes que foram formados, quase que 100% dos líderes foram formados ali mesmo, no bairro, ali na comunidade, servem aqueles que estão chegando, e o testemunho deles vai atraindo mais pessoas. Muitas famílias foram libertas, traficantes, usuários de drogas, ladrões, uma família inteira que roubava, tem sido convertida ao Senhor naquele lugar, vidas transformadas, voltaram a estudar, muitos já concluíram o ensino superior. As professoras da nossa creche, a maioria eram donas de casa, trabalhavam em casa de família e hoje se formaram em pedagogia. Então, algo lindo Deus tem feito naquele lugar. De missões urbanas, o Senhor fez abrir uma igreja cheia de vida, cheia da presença de Deus, de salvação, de libertação. E eu quero, junto com você, exaltar o nome do Senhor. Eu queria te pedir para aplaudir o Senhor, porque Ele é um Deus de libertação, Ele é um Deus que socorre o perdido, o necessitado, e precisa começar pela nossa cidade, precisa começar por Jerusalém. Amém, amados? Bom dia. Bom dia, eu sou a Naine, eu sou casada com o Márcio, nós somos pastores na comunidade Vida Plena, aqui pertinho, em São José dos Pinhais, cidade metropolitana de Curitiba. E nós, durante 10 anos, pastoreamos os jovens, e agora tem 7 anos que nós estamos como pastores sêniores, sucessores dos meus pais. E o meu foco hoje aqui é falar sobre a casa de oração. Esse lugar onde transformou a nossa vida, onde há 5 anos nós temos uma casa de oração, uma sala de oração na nossa igreja, quando nós tivemos um impacto profundo na nossa vida pessoal, como família, como pastores, ao ter o contato com a IHOP em Kansas, e aquela realidade daquele movimento de oração que unia tantos jovens e a nova geração foi o que mais nos atraiu.
Só que nós tínhamos uma responsabilidade muito forte, porque a base de Kansas City é uma base missionária. E nós somos pastores de igreja local, com uma demanda enorme de célula, de N ministérios que ocorrem dentro da igreja, mas entendíamos que precisávamos voltar com o resgate da cultura da oração na igreja, da palavra, do jejum e também do clamor pela volta de Jesus. E foi aí que, então, há 5 anos atrás, nós começamos a conectar a nossa equipe de adoração e a nossa equipe de intercessão e fazer deles uma só equipe. Trazer o entendimento deles sobre que estava nas nossas mãos a capacidade de mudar a mentalidade de toda uma igreja e de toda a próxima geração. E nós começamos um trabalho muito árduo em uma quebra de paradigmas, em mostrar na palavra qual que era o fundamento para isso e o quanto esse lugar secreto e de solidão, e estar na sala de oração muitas vezes, na audiência de era importante aquilo que nós estávamos fazendo, o peso que isso tinha e o reflexo que isso ia causar a longo prazo. E foi aí que nós começamos então nossos turnos, a nossa casa de oração. Ainda estávamos no nosso templo antigo, um local pequeno. Nós temos algumas fotos que hoje é a nossa casa de oração, porque mudamos de espaço. E ali nós começamos fragilmente, turnos de 40 minutos, nossa equipe de adoração estava ali, não entendia muitas vezes o que estava fazendo, mas Deus, com os nossos treinamentos, e começamos a trazer para esse lugar e a mostrar para eles que as pessoas principais que precisavam estar ali naquele momento de oração eram os pastores. Então, eu e o Márcio pagamos por alguns anos um preço de estar junto com eles ali, incansavelmente, mostrando para eles o valor que a oração tem numa igreja. Começamos a falar isso à igreja, começamos a pedir para que eles trouxessem suas famílias nos nossos turnos. E começamos com um grupo muito pequeno de adoração, porque nem todo mundo estava engajado, nem todo mundo entendia o que estava acontecendo. E hoje, depois de 5 anos, nós podemos dizer que nós avançamos. Ainda é um lugar muito frágil, mas hoje nós temos 40 horas semanais de turnos ao vivo, nós temos 98 músicos e cantores proféticos na sala de oração e mais 100 intercessores que estão ali. As equipes se revezam porque todos são voluntários, trabalham de 15 em 15 dias, estão fielmente ali, pelo menos nos últimos 3 anos, fazendo seus turnos, muitas vezes com a casa lotada, quando nós temos turnos onde os adolescentes estão ministrando, onde os pais vêm com as suas famílias, mas muitas vezes ainda nesse lugar, onde a audiência é apenas de onde os intercessores estão sentados, pegam o microfone, oram baseado na palavra, saímos da centralidade humana e entramos nesse lugar, e eles estão ali declarando a palavra, e nós sentimos os céus da nossa cidade mudarem. Nós sentimos que um avivamento sem precedentes da parte do Senhor tem chegado para a nossa vida. E o nosso coração tem ardido fortemente por isso. E o que nós percebemos hoje é que as crianças, elas vêm à sala de oração todas com a sua Bíblia. É lindo de ver os adolescentes nas tardes que nós trabalhamos e passamos por lá com a sua Bíblia anotada, lendo e tendo tempo com o Senhor. Adolescentes fazendo seus turnos. E nós percebemos uma realidade maravilhosa dentro da igreja, e muitas dessas pessoas que estão hoje envolvidas com a sala de oração são líderes de célula, são pessoas que trabalham em alguma área da igreja porque entenderam o valor que a oração tem na igreja local. Então é possível esse resgate poderoso da sala de oração. Uma das coisas maravilhosas que ocorreu também foi a transformação nas nossas reuniões públicas. Nossos times não precisam ficar esquentando mais na plataforma. Nós percebemos que realmente a presença de Deus vem. Quando eles abrem a boca por por carregarem a palavra, cultivarem no lugar secreto, quando eles estão na plataforma, a presença de Deus vem, e vem com um mover profético. Eles abrem a boca e cantam a palavra, e nós vemos as nossas reuniões carregadas da presença de Deus, e sabemos que isso não é mérito nenhum, porque alguém toca bem, porque alguém canta bem, porque alguém ora bem, mas porque nós estamos com a palavra do Senhor nos nossos lábios. E isso tem mudado as nossas famílias, tem mudado a realidade da igreja local, e tem mudado a realidade da nossa cidade, e tem sido uma bênção para nós. Bom dia, irmãos e irmãs. Eu me chamo Cezinha e o tema dessa minha palavra é como investir na nova geração. Uma vez eu ouvi uma palavra do pastor Abe Uber e nunca mais me esqueci.
Ele dizia assim: acreditar em Deus é a coisa mais fácil que tem. Você acreditar nele, você não faz mais que sua obrigação, porque ele nunca falhou, nunca errou, nunca mentiu, todo-poderoso. E aí você diz: eu acredito em Deus. Ele fala: grande coisa que você faz. O difícil mesmo é ele acreditar em você, porque a gente erra, a gente falha. Então ele dizia assim, pastor Eibe: você está proibido de duvidar de você. E quando me perguntam sobre o que a gente está fazendo para investir na próxima geração, eu digo que talvez a coisa mais importante que a gente tem feito de investimento na próxima geração é acreditar na nova geração. Acreditar nesses que estão vindo. Na nossa igreja, se um menino chega para mim, e chegam constantemente: pastor, eu tenho uma ideia. Eu nem quero ouvir, eu falo: pode fazer. Você pode fazer qualquer coisa que não traga escândalo e não gaste dinheiro da igreja. Está liberado. E eu falo: nós acreditamos em vocês. Esses dias os meninos me procuraram dizendo: nós estamos começando um ministério aí na igreja. Falei: como é que chama? Vai chamar Chapados. Eu falei: o que que faz? Ele falou: a gente chapa. Eu falei: pode começar, não tem problema, desde que não gaste dinheiro da igreja, né? Pode começar, não tem problema. Nós acreditamos neles. Eu ouvi por muito tempo alguns pastores reclamando, dizendo: os jovens não têm compromisso, os jovens não querem compromisso, vai ser difícil, a nossa geração é diferente dessa geração. E isso é verdade. A outra geração que passou, ela é muito diferente da geração que está. Mas não é verdade que eles não querem compromisso. A verdade é que, muitas vezes, nós não oferecemos algo que valha a vida deles. E, às vezes, nós estamos querendo propor algumas coisas, como líderes, pastores, que aparentemente não valem nem a nossa vida. Nem nós mesmos estamos entrando de ponta nisso e queremos que eles entrem de maneira radical. Eu queria pedir para a equipe, o pessoal ligado à Rede Zoe, por favor, fique de pé. Os pastores que estão aqui, que são ligados à Rede Zoe, eu queria que você desse uma olhada neles. Lá atrás tem mais um casal. Aqui o Jones, que está lá atrás também, lá, pastor de jovens. Como você pode ver, a maior parte deles, a maioria deles eles são mais novos do que eu. Eu tenho 36 anos, tirando o Geraldo, que deve ter o dobro da minha idade, mas a maioria desses pastores da nossa rede, da nossa equipe, a maioria eles são mais novos do que eu. E nós temos pensado muito nisso. Um dia, conversando com Elias Dantas, pastor Elias Dantas, ele disse assim: Cezinha, a garantia que a próxima geração vai receber o evangelho puro, saudável, é a plantação de igrejas. Ele disse: um líder desvia, uma célula fecha, mas uma igreja permanece. Nós precisamos investir na nova geração de pastores, mas nas igrejas novas que nós vamos plantar. Então, pensando nisso, eu poderia falar de várias coisas que nós fazemos com os jovens, mas eu queria falar desse aspecto. Nós decidimos, entendemos de Deus que recebemos esse encargo de plantar igrejas, mas plantar igrejas através de jovens. Eles indo para os lugares plantar igreja. Uma vez, quando Deus me deu essa palavra, num culto, nós falávamos sobre Filipe, que foi para aquela região desértica, e lá encontra uma pessoa, e eu disse: fecha o seu olho. E hoje Deus vai te mostrar uma igreja. Deus vai te mostrar uma cidade onde você vai plantar uma igreja. E eu não tinha ideia que traria faria toda aquela bagunça que fez. Mas quando nós terminamos de orar, ninguém me deu nenhuma resposta. Mas ao longo dos meses eles vieram me procurar, dizendo: eu acordei de madrugada e fui visitar uma cidade. E então, além de visitar essas cidades, eles começaram a sentir também o desejo de se mudar para esses lugares e começar algumas igrejas lá. E eu trouxe algumas fotos. Eu queria só que você visse aqui alguns testemunhos rápidos. Essa é a igreja no Cantagalo. Pastor Shalom, pastora Camila, eles estão ali. Eles tiveram esse desejo no coração. Um discípulo deles se mudou para lá, um jovem, uns 30 anos, e eles começaram a fazer célula nesse lugar. Formaram esse casal, casais que nós vimos chegar na igreja, se converteram, nós os batizamos, casamos, formamos e enviamos. E aí, essa é a igreja do Cantagalo, que o pastor Shalom e a pastora Camila
iniciaram, eles estão ali, e já transicionaram essa igreja para esse novo casal de líderes que estão lá. Tem uma outra igreja também, que é do Palmital. A igreja do Palmital, ela começou quando um mendigo foi na casa de um jovem e pediu comida. Ele recebeu esse mendigo, levou ele para um hotel, pagou o hotel, tomou um café da manhã com ele e disse: o senhor é de onde? Ele disse: eu sou do Palmital. E então ele foi para lá, começou uma célula na casa da família desse mendigo. O mendigo mesmo não ficou firme, não. O apelido dele é Petiço. O Petiço desviou, mas essa é a igreja que o Petiço ajudou a plantar. Esse casal de jovens, eles foram para lá, eles tinham uma loja de roupa de skate e roupas de skatista. Então eles montaram a loja deles lá em Palmital e eles iniciaram então a igreja em Palmital. Tem uma outra igreja em Pato Branco, essa igreja vai fazer 1 ano esse domingo agora. E um casal da nossa igreja encontrou, eles foram para Pato Branco, para esse casal, William e Nina. Eles foram para lá para tentar encontrar alguém para poder fazer uma célula numa casa, porque Deus colocou essa cidade no coração deles. Não encontraram ninguém, encontraram um casal brigando na praça. Foram apartar a briga, um outro menino apareceu e disse: eu quero isso aí que vocês estão fazendo. Começaram uma célula, esse casal se muda para lá. A proposta é: vai, nós não te damos dinheiro, nós não damos recurso, você faz lá o que você faz aqui. O jovem gosta da coisa radical. Essa é uma das vantagens deles. E eles são baratos também. Pode terminar. Tem mais de som para mim aqui, por favor. Vocês querem dar mais um minutinho para o Cezinha? Vai lá, Cezinha. Termina, conclui. Pegar o minuto que a Naina não usou. Vai lá. Não, eu já terminei. Muito obrigado. Três coisas que nesse processo foram importantes para nós. Nós expomos muito os nossos jovens à oração. Nós colocamos mapas, tem um mapa mundi e um mapa da nossa região, para eles descobrirem ali alguma dessas cidades. E outra coisa importante foi essa proposta radical. Quando você for, vai ser de uma vez, meu filho. Vai para lá, vai abrir mão de tudo, é radical. Nós entendemos que os nossos jovens estão pedindo limites, estão pedindo alguma coisa radical. Esse negócio muito parecido com o mundo, na nossa experiência, não tem dado certo. Se é radical, você vai para lá, você vai ser pastor, você vai liderar esse negócio, e eles vão. E a terceira coisa que para nós foi muito importante, nesse investimento para a nova geração, foi simplificar as estruturas. Nós percebemos que eles têm um pouco de... eles não gostam da religiosidade, eles preferem a coisa mais simples. Esse negócio que deu certo com a gente, nós vamos colocar em você essa roupinha aqui, não querem não. Então nós simplificamos as estruturas também. Eles vão e depois eles se formam no caminho. É tão simples que eu não tenho nada para explicar dessa parte mesmo. Obrigado, gente. Eu não comecei, mas está contando aqui, ó. Quantas igrejas, Cezinha, pastor Cezinha, vocês têm plantado agora? Dessa maneira. 48 igrejas plantadas. Amém? Que coisa tremenda. Vai lá, pastor Hélio. Nós Nós temos 1 minuto só para o Cezinha, viu, Hélio? Você não. Eu contei tudo que está sobrando aqui. Gente, bom dia, graça e paz. Coube a mim falar sobre plantação de igrejas. Bom, eu colocaria de uma outra forma que eu tinha entendido. Nós fomos a Guarapuava, vai quase 25 anos atrás, e quando fomos, já tínhamos uma direção de Deus, uma palavra, um propósito de Deus, e que a gente estaria no sul do Brasil, numa cidade pequenininha, cujo nome é indígena, as pessoas terão dificuldades de falar o nome de Guarapuava, e eu encontro isso em um monte de lugares que eu vou, eles falam Garapava, e que lá ia crescer uma igreja pequenininha, ia crescer e se estender como ramos, e entraria nas nações. E o que eu percebi ao longo desses anos, desses 25 anos, que o propósito de Deus, ele é progressivo. Às vezes a gente entende de uma forma,
e com o caminhar a gente vai descobrindo, vai entendendo mais. A visão, revelação, tudo é progressivo. Cerca de 8 ou 10 anos atrás, eu comecei a ter algumas indagações. O Espírito Santo começou a mexer comigo. E ele me fez uma pergunta. Cheguei a compartilhar na época com o Luizinho, já estava em Vinhedo. Deus me disse, se 10% apenas só, de toda a igreja em Guarapuava, chegar a você e dizer, eu quero me dedicar à obra de Deus, tempo integral, sinto o chamado, o que você vai fazer com eles? E eu entrei em crise. Mas não tem lugar aqui para 10% da igreja trabalhar aqui. Então, nós começamos a orar, eu e minha esposa começamos a orar, e o que nós vamos fazer com isso? E Deus começou a colocar algumas cidades no nosso coração. No início foram 10 cidades no sul e 10 países. E eu chamei a equipe e nós começamos a compartilhar e orar por isso. E Deus colocou algo muito forte no meu coração sobre a águia, que gera os filhotes, vão crescendo, vão se tornando maduras e tem que sair do ninho. Então, eu passei alguns dias, algumas semanas pregando sobre isso na igreja, que todo mundo é águia e está crescendo, e a águia vai ter que sair do ninho e ter outro ninho. E se não sai, eu derrubo o ninho, porque é assim que a águia mãe faz, e nós vamos sair, porque todos nós somos águias. E Deus nos desafiou que realmente tem algumas águias já crescidas, que era a minha equipe, todos nós. Nós reunimos a equipe, começamos a orar e desafiar todos nós. Eu me coloquei junto, e qual será o próximo desafio? Que nós crescemos, e as águias crescem no ninho, e não tem outra coisa para fazer, vão brigar entre si, vão se empurrando, e fica a coisa feia. Então, nós começamos a entender isso, e Deus fez algo muito especial. E praticamente 2 gerações de equipe pastoral foram praticamente todos enviados. Eles começaram a orar, visitar essas cidades, começaram a escolher, e nós começamos a apoiar toda a igreja envolvida. Nós tínhamos os mapas, as cidades e nações, e começamos a entender que não é só com os pastores, mas a equipe praticamente 85%, 90% tem sido nesses últimos 6 anos, todos sendo enviados a começar do nada em alguma cidade, e levava equipes junto, a maioria levou pessoas juntas, e nós não sentíamos ameaçados, e outros que começaram a sair membros também, ir para outras cidades e começar da forma como o Cezinha está fazendo ali. E nós estamos apoiando essas, porque Deus começou a nos mostrar que algo especial que Ele nos deu em Guarapuava. Então, havia uma palavra específica, um propósito, não copiar o que os outros estão fazendo, mas ter um propósito de Deus para a sua igreja. E o propósito de Deus para a nossa igreja em Guarapuava é bem específico. Nós experimentamos tantas coisas em Guarapuava, mas uma das coisas que destaca é a transformação da nossa cidade, Guarapuava. Guarapuava hoje é a 52ª cidade para morar no Brasil. Nos mais recentes pesquisas, ela entrou 100, começou a entrar, hoje é a 52ª cidade. E a gente tem visto a cidade transformar, social, espiritual, a educação, as escolas, todas as escolas, nós temos trabalho dentro de todas as escolas municipais, estaduais, escolas particulares estão abrindo portas, as faculdades. Então, Deus nos desafiou a levar o que está acontecendo em Guarapuava para outras cidades e nações. Nós não pensamos tanto em multiplicar tanto igreja, não tanto, mas ser uma igreja que vai fazer parte da história daquela cidade e mudar aquela cidade. E isso que nós temos experimentado, e começou com a nossa equipe. E hoje tem pessoas que não faziam parte da equipe principal, que também estão indo, estão sonhando. Temos crianças sonhando com países, com nações. A gente começou a fazer festa das nações com essa roupagem. Então, todas essas nações estão representadas nas nossas festas. Festa da célula, que a gente fazia uma vez por ano, transformou ela em festa das nações. A gente faz batismo, traz todas as células, mas todas as supervisões representam uma nação, faz a comida dela, nós oramos, e gerando em todo mundo essa de a águia um dia vai sair. A águia não é só pastor, todo mundo é águia em Cristo Jesus. E como família, meus filhos
Um está em Joinville, outro foi para Floripa, já voltou, mas assim é no natural. Os filhos saem de casa, vão constituindo outra família. E nós começamos a entender assim, mas leva aquilo que vivia em casa para lá. E é isso que Deus tem nos desafiado, e é isso que nós estamos procurando corresponder, né? Hoje, são os filhos que estão constituindo família, mas é uma família só. Quando eu vi aquela foto do Silmar Coelho, né, ele mostrando como a família, e é assim que nós temos visto. Então, a família se espalhando em outras cidades e nações, mas é uma família só. É isso aí. Tá, hoje temos, que nós plantamos, da equipe de pessoas que saíram, são poucos ainda, temos 8 plantados, né? E temos grupos nas nações, outros países, mas temos pessoas que eram filhos da casa, que saíram antes da gente entender esse processo tudo, e que estão debaixo da nossa cobertura. Então, tem bastante, e tem outros que estão orando e buscando grupos na Suíça, na França, em vários países, que a gente tem uma lista, e está acontecendo isso. Bom dia, meu nome é Marcos. Se estiver tremendo, falar que não tem ar ligado, mas parece que eu estou com frio aqui, né? Estou aqui. Mas eu sou de Fernandópolis, para quem não conhece, é perto de Araçatuba. Então, aí falando Araçatuba, vocês vão conhecer, né? Estamos debaixo do pastor Samuel, da pastora Denise, meu pai, minha mãe, que as promessas liberadas, né, no MFI era para olhar para eles. E nós decidimos olhar, né, em todas as áreas de crescimento, e o meu tema é para falar desafio da construção. É um desafio mesmo, desafio de dinheiro, de pedreiro, de pintor, é desafiante mesmo. Construir é muito desafiante. Mas eu sempre tive uma visão, né, eu tive uma desilusão logo no começo, quando nós reformamos o prédio que nós entramos. A igreja começou na minha casa, né, numa célula, com 6 pessoas, 4 mais eu e minha esposa. E hoje nós estamos completando 10 anos, completamos em julho, 10 anos. E quando a gente fez a primeira reforma na igreja, o dinheiro estava meio curto, e nós não colocamos no banheiro a válvula hidra, aquela de cordinha. Falei, meu Deus, né? Que burrice que eu fiz. E depois eu fui participar de uma reunião, o pastor Samuel falou, essas igrejas que tem banheiro de cordinha, ninguém merece. Eu falei, meu Deus, essa aí foi... E dá problema, irmão. É burrice, porque não é possível que Deus não vai dar a condição de você pôr uma válvula hidra lá, né? E deu para aprender naquilo. Então eu vejo assim, hoje nós estamos numa construção de 2.400 metros quadrados em Fernandópolis. Nós temos 10 anos de igreja, né? E eu recebi uma palavra, eu falei, eu vou escrever, não vou, eu vou ler. Eu, até agora, vindo aqui, eu falei, eu vou ler, não vou ler. Não vai dar tempo, 7 minutos. Se eu ler, não vai dar tempo. Mas Deus deu uma palavra para mim. Né? Ele falou, olha, eu vou sacudir as nações. Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu vou liberar recursos para vocês. Mas a gente mora numa cidade pequena, né? Sem expressão. Mas o que Deus tem feito lá, Ele disse, quando você terminar, né? Falou para Zorobabel, você vai para a última pedra, aí você vai dizer, é pela graça. Então, eu sei que é pela graça que nós estamos construindo. Né? Nós estamos terminando agora a primeira parte, que é 1.200 metros quadrados. A gente está fazendo uma igreja um pouco maior. Né? Aqui a gente está hoje, a gente faz 2 cultos, precisa fazer 3, mas a gente está segurando 2 cultos. E um pouco maior, com salas de criança, secretaria, tudo novo. E Deus tem dado a graça da gente, né, construir isso, dentro das nossas limitações, mas o Senhor tem nos surpreendidos. E ações que nós fazemos lá. Né, eu já fui desafiado a fazer almoço, fizemos almoço, churrasco, yakisoba, vendemos, tudo isso é muito bom. Mas eu quero dizer, a experiência é você gerar fé no povo, fazer ele sonhar com você, ele sentir parte daquele projeto. Então, todas as vezes nós levantamos oferta na igreja, né, levantamos, e essa última, né, foi uma oferta assim que... pelo menos para a nossa realidade, foi expressiva, né? 230 mil reais, pessoas dando carro, pessoas, né, ofertando a sua ação na justiça, que ganharam, o sonho era para Israel, ela falou, mas eu vou doar esse dinheiro para a igreja. Eu falei, que responsabilidade é essa? Então eu vi que realmente, quando a gente, né, a gente prega com amor para as pessoas,
e de vez em quando faz uma pressão. Você pega o livro de Ageu e fala, olha, vocês só estão construindo a casa de vocês. Vocês vão colocar o dinheiro no saquetel furado. Vocês vão perder, então tem que construir a casa do Senhor. Então você prega com amor essa palavra, né? E eles vão corresponder. Então, mas é uma realidade, Deus foi dando essas palavras para mim. Eu falei, mas Senhor, eu vou apelar dessa forma, não é apelar, irmãos. Eu entendi que realmente é um propósito de Deus, porque a casa dele precisa ser a melhor casa. E uma coisa que eu acho muito importante, não dá para ver o tempo aqui, se eu passar é porque o moving está na frente ali. Ah, tá, não está vendo? Assim, uma coisa muito importante, o desafio de construir algo, né? Quando eu entrei aqui, eu falei para o Marciano, que coisa linda. Quando a gente vai para Araçatuba, quando eu fui para Londrina, então participar da MFI, participar dessa comunhão, nos faz enxergar algo maior. Porque eu vivo numa cidade pequena, e talvez eu vou pôr um negócio que vai ficar já perdido no tempo. Então, quando a gente vai e convive com os irmãos, com outras igrejas, tem esse contato, essa comunhão é importante. Porque a gente começa, talvez não vai dar para fazer isso, que está aqui, mas a gente vai fazer o melhor dentro da nossa condição. Então, nós estamos nessa visão de realmente crer no poder de Deus. Então, a primeira etapa, é o vídeo de 1 minuto, eu vou passar agora. A primeira etapa está aí, você vai ver ainda que tem muita sujeira, mas só para você ter uma noção, a primeira etapa. Depois nós vamos construir o templo para 1.200 pessoas, vai ser 1.200 metros quadrados, 1.000 pessoas. Mas a primeira etapa, eu vou mostrar para vocês aqui. Pode soltar o vídeo, por favor. São três quarteirões, um na avenida, um para baixo. Eu comprei os terrenos tudo um conectado com o outro. A secretaria já é outra rua. Já sai para outra rua. E essa igreja que nós estamos, compramos o terreno do lado, vai destruir ela inteirinha, os 2 terrenos, 1.200 metros quadrados, vai construir a igreja lá em Fernandópolis. Rapidinho, estou abusado, né? Quem não queria falar, só 20 segundos. A tendência é a gente parar, né? Essa primeira fase, se acomodar, porque o desafio agora é outra, 1.200 metros quadrados. Mas Deus desafiou, você vai comprar cadeira já 1.000 cadeiras, né? 150 mil, então já compramos, agora vai ter que fazer, porque vai pôr essas cadeiras na onde? Então, para não ter medo, agora já desafiamos e compramos, então nós vamos continuar a construção até ver ela completa, em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe. Vamos dar um aplauso. É claro que cada um desses... Obrigado. Oi? Você vai precisar desse? Tá. Eu usei esse então? É claro que cada um deles poderia compartilhar. Um pouquinho mais de retorno para a gente aqui, por favor. Eles teriam muito mais para compartilhar. São igrejas, todas elas, igrejas sólidas, ministérios comprovados, mas que têm passado os mesmos desafios que cada um de nós tem enfrentado nas nossas cidades. Marco, quantos habitantes tem em Fernandópolis? 65 mil habitantes, e com certeza uma igreja que já está produzindo um grande impacto naquela cidade, assim como cada um desses ministérios tem experimentado os seus desafios e tem avançado. Eles teriam muito mais para compartilhar,
Samuel, não sei se a gente vai ter tempo. Vamos ter tempo para compartilhar uma pergunta para cada um deles? Então é o seguinte, a gente vai fazer na sequência, o pastor Eliette compartilhou sobre o desafio de expansão, focando no Nordeste. Deus tem dado a graça à igreja ali em Valparaíso para expandir, plantar diversas igrejas no Nordeste. Alguém quer fazer uma pergunta sobre esse projeto, essa experiência que eles estão tendo aqui? E ele vai ter 1 minutinho e meio, 2 minutos para compartilhar. Por favor, se alguém tiver, o microfone está rodando por aí, a gente vai dar espaço para uma pergunta para cada um deles, dentro do tema que cada um ministrou. Quem gostaria de perguntar para o pastor Eliette algo em relação ao Nordeste, levanta a sua mão, por favor. Aqui o Júnior. E o pastor Eliette vai compartilhar. Som. Bom dia, pastor Eliette. Nós temos um projeto de missões, nós temos uma base missionária e nós vamos abrir o primeiro poço lá no Piauí, dia 27. Na verdade, o poço já está sendo aberto, nós vamos lá inaugurar. E aí eu percebi que vocês têm ali uma horta ali, eu vi milho plantado, e eu queria saber se existe algum projeto junto à abertura daquele poço, não sei se foi só um poço ou mais poços, se tem alguma coisa que vai dar subsistência para aquelas famílias que estão recebendo não só a água, né? Porque lá no assentamento onde nós estamos abrindo o poço, tem ali quase 40, 50 famílias que vão ser beneficiadas com ela. Mas qual que é a proposta que vocês têm como igreja, fora só fornecer a água? E se tem isso também? Bem, querido, a gente cava o poço só onde nós conseguimos implantar uma igreja ou já tenha uma igreja ali local, né? Então a gente nunca cava assim num lugar onde a gente não possa realmente ter responsabilidade sobre aquele poço. Quando nós cavamos o poço, nós doamos para a igreja local, pode estar ligada a nós ou não. Até hoje nós já perfuramos 2 poços, né? 2017 e 2018, e nós conseguimos colocar nas igrejas que foram levantadas ali naquele lugar, né? E a igreja ela passa a ser responsável pelo poço, né? Então há a doação total nossa, e a partir dali a responsabilidade dele é abastecer a comunidade. No caso daquela imagem ali, algumas casas já fizeram encanação, porque nós entregamos não somente o poço, mas nós entregamos a bomba, a caixa d'água, nós deixamos tudo instalado, e a partir dali eles resolvem da forma que eles vão usar a água. Ou então naquele sítio eles já distribuíram para algumas casas, colocaram encanação, outros estão indo para lá na carroça, pegar a água. Então a igreja não pode proibir, porque o poço é doado por documento à comunidade, mas está dentro do terreno da igreja, né? Porque a igreja local ela recebe como doação, mas ela não tem o poder de proibir a água, mas aquele poço acaba evangelizando o local. Por exemplo, aquele último poço que eu mostrei para vocês foi cavado em Caetés. Caetés é Agreste, Pernambuco. Caetés, né, a terra onde o Lula nasceu, né? Então imagina o desafio que foi você ver como é que é o negócio, né? Então o povo estava morrendo de sede. E ali não tinha praticamente evangélicos. Então, nem todas as igrejas que eu falei aqui fui eu que implantei, mas pastores que se achegaram a mim, e através de nós começamos juntos a implantar também. E ali naquele lugar, as pessoas não aceitavam o evangelho, porque eles falavam que não chovia ali naquele lugar, porque tinha crente ali, porque era uma cidade totalmente católica. E nós começamos a profetizar que, além de nós perfurarmos o poço, Deus também mandaria a chuva, né? Porque é um dos sinais que Deus tem feito lá no Nordeste. Onde a gente chega, chove, e chove mesmo. Amém. Chove mesmo. E nós começamos a profetizar que aquele poço ia ser entregue debaixo de chuva. E já fazia muitos anos que não chovia naquele lugar. E houve um milagre, porque naquele lugar não tinha água. Nós fizemos o primeiro poço, foi 160 metros de profundidade, não deu água. E logo depois nós recebemos uma palavra profética e profetizamos. No outro dia perfuramos outro, em 5 metros começou a jorrar água.
E ali começou a dar testemunho naquele lugar. E quando a missão chegou lá, e nós convidamos o povoado para receber o poço, 100% daquelas pessoas aceitaram Jesus. Glória a Deus. Então a igreja cresceu, nós investimos nos pastores, estão hoje ligados a nós estamos nutrindo com discipulado, e investindo na vida deles, e aquele povoado hoje conhece o Evangelho, e nós usamos o poço, porque todos os poços que nós entregamos, nós colocamos uma placa na frente assim: se você beber dessa água, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que Jesus te dá, você nunca mais terá sede. Então, o poço evangeliza. Não é só assistência social, é o Evangelho. Obrigado, pastor. Encanação é a mesma coisa que encanamento, tá bom, gente? Encanação lá, encanamento aqui, né? É isso aí, beleza? Qual que é o custo de cada poço? Depende da profundidade, você paga por metro, né? Então, se for 160 metros, você vai gastar em média aí dos 25 a 30 mil reais, da forma como nós cavamos, né? Se for mais raso, né? Então você vai gastar menos. Amém, excelente, ótimo, por favor. Obrigado, pastor Edete. Quem gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Marciano? Por favor, o pastor que veio de um lugar mais distante, não é? Diretamente de Marte, né? Isso. Quem gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Marciano aqui? Por favor, sobre administração financeira e questões financeiras envolvendo a igreja. Está tudo resolvido, tudo certinho. Questões estatutárias. Poxa, que coisa tremenda, hein? Alguém com uma pergunta aqui? Vamos lá, irmão. Microfone aqui, por favor. Boa tarde a todos. A minha pergunta ao pastor é na questão aí da administração, se vocês usam ou compraram algum sistema de informática que auxiliou nesse processo. Nós fizemos teste com vários sistemas voltados para igrejas, porém nenhum deles nós conseguimos ter êxito da forma que a gente queria. Então, hoje, o mesmo sistema que o meu contador tem, eu tenho aqui dentro da igreja. Então, o mesmo programa que ele usa é o que nós usamos. Por quê? Isso facilita para ele, até porque eu já mando todas as informações para ele apenas no pendrive, né? Então, ele pega todas as minhas informações do meu programa, do meu sistema, e ele já passa para o programa dele, e aí ali ele faz a parte contábil. Isso diminuiu o meu custo que eu tinha com ele, porque ele tinha que ter demandas de funcionários para fazer todos os lançamentos que eu queria, e normalmente ele não fazia da forma que eu queria, né? Prestar conta ou até ter informações. Eu trouxe isso para fazer internamente, e eu uso o mesmo programa que o meu contador usa. Okay? Obrigado, pastor Marciano. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para a pastora Marinalva sobre missões urbanas? Alguma pergunta? Alguém gostaria? Levanta a mão, por favor. Algum desafio pessoal da sua igreja local? Projetos sociais? Evangelismo na cidade? Beleza? Ótimo. Vamos passar para a próxima. Pastora Naime, a experiência da sala, da casa de oração, que eles têm tido aqui, uma experiência maravilhosa aqui na comunidade Vida Plena. Se você tem tido esse desafio, esse fardo, iniciar algo assim, gostaria de perguntar algo? Aqui, por favor, pastor. Peraí, o microfone vai chegar aí, peraí. Ok. Volta para a pastora Marinalva, missões urbanas, aqui. Como envolver a igreja nesse projeto de missões urbanas? Através da oração, muita oração. A gente ficou alguns anos orando inicialmente. Um pouquinho mais de som aqui para ela, por favor, pastora Marinalva. Deus colocou no nosso coração a direção, né, de estabelecer os projetos sociais e envolver a igreja, né, isso já com o projeto lá. É isso que você está perguntando, pastor Luiz? Como envolver a igreja? Aham. E aí nós começamos a orar para que Deus liberasse as pessoas, né? Nós temos a ajuda de irmãos da Igreja do Centro, da Igreja Central, que é uma bênção muito grande, esse intercâmbio, que trabalha também a questão de
de não ter igreja de pobre, da periferia, igreja de rico. Uma preocupação do pastor Davi, da pastora Mônica, sempre foi de... Tanto é que os cultos eram às sextas-feiras, e a gente ia, nos primeiros anos, vários anos, nós íamos nos cultos aos domingos, para que a igreja lá, né, do bairro, pudesse interagir com a igreja do centro, se sentir parte da igreja do centro, né, e ter uma visão de uma única igreja. E, a partir daí, dessa visão, nós começamos a orar e pedir para Deus liberar pessoas, né, nos enviar pessoas do centro, pessoas que estivessem um tempo livre, porque alguns projetos sociais acontecem durante o dia, durante a semana. O único projeto só 2 projetos acontecem à noite, o DJ e o de reeducação alimentar. Então, nós precisamos de pessoa com tempo livre durante o dia, para atender as crianças do reforço escolar, as gestantes. E Deus começou a liberar mulheres da igreja. Deus começou a prosperar as famílias, os maridos serem promovidos, as mulheres começarem a trabalhar meio período, algumas foram liberadas para cuidar dos seus filhos, reestruturar suas casas como mães, esposas, e ter um tempo para a igreja. Então, hoje, a maior parte dos nossos voluntários são lá da região sul, pessoas que foram restauradas, né, alcançadas, libertas, e que foram muito amadas, e que têm amado aqueles que têm vindo para os projetos sociais. O maior percentual das pessoas que vêm para o projeto social são de pessoas que não são da igreja, praticamente 80%, né, as crianças do reforço, a minoria da igreja, da creche, a minoria da igreja, dos gestantes e assim por diante. Então, Deus, através da oração, Deus foi levantando, transformando e liberando pessoas, né, para poderem estar ali com a gente e poder ser um instrumento de Deus, né, assim como foram alcançados, amados, né, salvos, libertos, poder promover também para outras pessoas que chegam nos projetos sociais esse amor, essa misericórdia, essa compaixão de Deus. Amém. Obrigado, pastora Marinalva. Parece que o pastor Ney tem uma pergunta para a pastora Naine sobre essa visão da sala de oração, da casa de oração. Por favor, pastor, o microfone está chegando aí. Ó. A pergunta é sobre as missões urbanas, é para a pastora aí. Mas desculpa, Ney, é uma pergunta só para cada um, querido. Então tá. Se a gente fizer 2 para mais de um deles, não vai dar o tempo. Legal. Eu não tenho explicado direito, mas a gente vai manter uma pergunta só. Depois, se você tiver dúvida, procura a pastora Marinalva, ela vai te responder. Tá bem? Pode ser? Uma pergunta, quem quer fazer uma pergunta para a pastora Naine sobre a sala de oração, essa cultura de oração da igreja, que é gerada de maneira intencional? Aqui está batendo um reflexo, não estou enxergando. Ninguém vai fazer a pergunta? Vamos prosseguir, então? Para o pastor Cezinha. Quem gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Cezinha no tema como investir na próxima geração? Aqui, por favor. A irmãzinha, a pastora, por favor. Está chegando aí o microfone, querida. Bom dia. Eu gostaria de saber, na prática, como funciona esse envio de pessoas, de pastores para novos desafios, novas igrejas. Como é que é o cuidado desses pastores que são enviados? Na prática, como é que isso funciona? Tem algum processo, tem algum requisito que vocês colocam? Como é que se procede na prática e depois que ele foi enviado, está lá, viu o ministério, trabalho, como é que eles são cuidados? Estão ouvindo? Vou pedir ajuda depois para o Pedro me ajudar a escrever uma cartilha sobre isso. Nós não temos, não. Mas na prática, eles vão indo, se der errado, eles choram, a gente ajuda. Mas, essa irmã, eu não ouvi o seu nome. A irmã falou o nome? Mari. Então é assim, a maioria das igrejas, nós entendemos de Deus assim, que nós tínhamos uma graça dele, dada por ele, para atender cidades menores. Laranjeiras tem 30 mil habitantes, 20 mil na área urbana. Então nós procuramos então ir a igrejas, as cidades menores que a nossa ainda. E existem menores. Aí nós
E aí elas estão muito próximas ali. A nossa região é uma região pouco evangelizada. Então não era difícil encontrar um ambiente assim. Eu estou explicando sobre essa questão geográfica para entender que na prática acontece assim, aconteceu pelo menos com 90% das igrejas que nós plantamos. Esse jovem, ele entende de Deus que ele tem que começar uma igreja em Cantagalo, por exemplo. Foi o caso do Shalom e da Camila. Então, ele começa a fazer células lá, mas ele mora em Laranjeiras, ele lidera em Laranjeiras. O pré-requisito para a pessoa se tornar pastor lá é ele ser um líder em Laranjeiras. Nós entendemos que todo líder de célula na nossa igreja é um pastor em potencial. Ele só vai continuar fazendo o que ele faz aqui em outro lugar. Então ele vai ao Cantagalo e volta. Ele vai lá e passa um dia ministrando aquela turma e depois ele volta lá para tomar um café com eles, tem um tempo de discipulado. A igreja ajuda na despesa de combustível. Nós tínhamos até um combinado, ele ia 4 vezes no mês, a igreja investia 3 e uma ele pagava. Além de não ganhar nada, ainda pagava para plantar a igreja. Sim, e alguns iam um pouco mais longe, como é o caso de Pato Branco, são 140 quilômetros. Depois, quando os líderes começam a se multiplicar lá, então ele passa, a gente aluga um lugar para ele lá, então ele vai e ele faz o contrário. O tempo que ele ficava em Laranjeiras, ele fica lá. E o tempo que ele ficava lá, ele fica em Laranjeiras. Ele troca, ele fica 5 dias lá e 2 dias em Laranjeiras. Até o momento em que a gente entende que ele pode transicionar os discípulos dele de Laranjeiras, transiciona para uma outra rede, uma outra liderança, e aí então ele vai e permanece lá. A igreja de Pato Branco, por exemplo, é uma igreja que tem 4 anos desde o início do processo, e 1 ano só que eles moram lá. Alugar um templo é a última coisa que a gente faz. Então ele vai indo e vai fazendo cultos na casa dos irmãos, em garagem, em hotéis. Então tem 1 ano de templo, mas tem 4 anos que esse casal trabalha lá. Todos os pastores que são enviados, eles estão ligados a algum pastor da nossa equipe. Então não a mim, a algum pastor da nossa equipe. Então ninguém fica no campo sem estar ligado a um pastor. E eles são também desafiados a virem para Laranjeiras, no máximo 2 vezes por mês, mas no mínimo 1 vez por mês, a estar ali e sentar com os seus discipuladores também. E tem a própria Rede Zoe, vocês têm, então, o Cezinha ele parece bobinho assim, simples, né? Mas o negócio é bem estruturado, ele se faz de inocente, ele é bem inteligente esse rapaz, ele sabe bem o que ele está fazendo, né? São muitos pastores, ele tem uma rede super bem organizada, tem um projeto de discipulado fenomenal, e é por isso que vocês estão tendo um resultado maravilhoso, a graça de Deus, mas também tem muita organização. Obrigado, Cezinha. Não é verdade, pastor Samuel? De bobo ele não tem nada, fala a verdade. É isso aí. Quem vai fazer uma pergunta para o pastor Harold, por favor? Quem vai fazer uma pergunta para o pastor Harold sobre plantação de igreja, a experiência da expansão, enviando os presbíteros da igreja local, não é? As águias que começaram a se bicar e já foi abandonando, né? Então, é isso, pastor Harold. Quem gostaria de perguntar? Quem gostaria de fazer uma pergunta específica nesse tema? Por favor, aqui, por favor. Obrigado. Pastor, paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, né? Bem tradicional, desculpa aí, mas... uma coisa que o senhor falou aí que marcou é a questão de sacudir o ninho, derrubar o ninho, né? O pastor Samuel sabe, na nossa igreja nós temos muitos pastores que estão agarrados no trono do ministério. E como agarrado no troninho pessoal e não quer largar e quer ficar no ministério, não quer ir pastorear, não quer ir para outros lugares. Como derrubar o ninho desses pastores? Que são pastores mais velhos do que eu. Ai, ai. Ô, gente, é engraçado, vocês estão rindo, mas o negócio é doloroso, né? Porque os pastores estão agarrados mesmo, não querem liderar a célula, não querem liderar... Quer só ficar no ministério ali, agarradinho ali. Como que é esse desafio, assim, de derrubar esse ninho? Eu acho que eu vou lá ajudar você. Mas, na realidade, começou comigo mesmo, né? Deus nos começou a levar a transicionar algumas coisas dentro de nós.
eu e minha esposa, Deus começou a nos desafiar, como o pastor sênior, né? Nos a desafiar para o próximo nível. E eu comecei a ensinar isso na igreja, né? Como a águia tem que sair do ninho. Só que quando se mexe com o ninho, não é só os filhotes que saem do ninho. Na realidade, a águia mãe. Tem um menino na igreja, quando eu pregava sobre a águia, ele respondia: eu não sou águia, eu sou falcão. Porque ele quis fazer questão de que ele é macho, ele não é fêmea. Menininho, e ele sentava na minha frente e falava: diga para o irmão ao seu lado, você é uma águia. Ele dizia: eu sou falcão, pastor. Então, todos saem do ninho, né? Não sai só os filhotes. Então, nós entendíamos que Deus queria que transicionamos, começamos a entender que a igreja ela deve passar por ciclos, né? E na época eu entendi que pelo menos, no mínimo, cada 10 anos tem que refazer toda a igreja. E a gente achou que então era a estrutura que tem que mudar, e Deus nos desafiou: não é só estrutura, é vocês também, o ministério tem que mudar. Então nós sentamos com a equipe e dizemos: Deus está nos chamando para algo muito mais além de só isso aqui. Só que se eu vou ser esticado, todos vocês vão ser esticados. Toda a igreja vai ser esticada, todo mundo vai ter um desafio. Então começamos a orar: qual vai ser o teu desafio novo? Porque Deus está me dando outro desafio. Começamos a perceber que com a igreja, às vezes os pastores, a gente consegue, né? Mas tem líder de célula que está liderando faz 15 anos, 10 anos, 12 anos, ele não tem outro desafio. Depois cansa e não quer mais liderar. Então a gente começou a entender que tem que desafiar todo mundo para algo novo. Todo mundo, a águia, vai ter que sair um dia do ninho para algo. Isso não quer dizer que vai para outra cidade, não quer dizer que vai para outra nação, né? Mas vai se envolver com um desafio novo, né? Dentro da casa, dentro da cidade. Então temos muita gente fazendo coisas novas, outros indo para a escola, outros indo para presídio, outros deixando de ser líder de célula, outro que nunca foi líder de célula está começando a ser líder de célula porque ele está se sentindo: agora eu sou águia, estou saindo do ninho da minha zona de conforto. Então, quando a gente estabeleceu assim, Deus começou a colocar algumas cidades e nós desafiamos nossa equipe. Cada um vai orar, vai buscar em Deus qual vai ser o seu desafio. E outros começaram a vir da equipe: não, então Deus está me desafiando para Criciúma, para Caxias, para Itapema, dentro da lista das cidades. Só que Deus ampliou para outras cidades fora dessa cidade. Então, nós demos exemplo para a igreja, mexendo primeiro com a nossa equipe, né? E eu tive que fazer isso com 2 equipes. A primeira equipe foi, e nós levantamos outra equipe, que também praticamente bastante já foi, né? E estamos agora montando uma terceira equipe com a transição da igreja, com outros assumindo a igreja local. Então, essa história da águia, na realidade, começa com a própria águia-mãe. Se a águia-mãe não está disposta a sair do ninho, nenhuma águia sai do ninho. Uau, é isso aí. Amém. Obrigado, pastor Hel. Pastor Mário está aqui, eles têm tido a experiência, não é, da construção desse novo espaço, um grande desafio. Eu acho que é um desafio que vários aqui estão passando. Não sei se alguém tem uma pergunta nesse tema, dentro do tema da construção de um novo local, um novo espaço físico. Ok. Pessoal, por favor, fiquem em pé, pastores e pastoras. Vamos reconhecer aqui o que esses pastores têm feito, derramando tanta sabedoria. Vamos dar um aplauso bem forte a eles. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Gaete, pastor Marciano, pastora Marinal, pastora Nani, Cezinha, pastor Reto, pastor Marcos. Se vocês tiverem alguma dúvida, procurem cada um deles individualmente, tá bom, gente? Pastor Samuel, nós vamos passar agora. Pode sentar, gente, pode sentar. Muito obrigado.